E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, né? Primeiramente, hoje eu gostaria de ir logo dando um aviso aqui, né? Sobre os vídeos que eu posto, né? E alguns deles eu acho que eu consigo mostrar um pouco mais assim sobre sobre a instalação, sobre a distro. Passo até algumas informações que são pertinentes aí, principalmente para usuários iniciantes no mundo Linux, né? Porém, alguns vídeos aqui que eu posto são mais por curiosidade, que não vão assim mostrar muitas coisas úteis, é mais por curiosidade, né? Como no caso deste vídeo de hoje. Então eu vou mostrar aqui uma distro chamada Devuan Linux. Então, se o intuito da pessoa ao ver esse vídeo é esperar, né? Se a pessoa espera aprender alguma coisa assim sobre instalação e tal, então programas, não será o caso desse vídeo. Esse aqui é mais por curiosidade, né? De mais uma de tantas versões aí do Linux, ok? Assim como outros vídeos que eu faço aqui, tá? Então esse aqui é um dos avisos iniciais, né? Que então o vídeo não é muito assim não traz muitos conhecimentos, é mais por questão de curiosidade. E outra coisa então que eu ia falar, que eu esqueci, mas beleza, eu não anotei nada, tudo por improviso, aliás. Ah, então, bom, por enquanto o que eu me lembro até o momento é isso, né? No decorrer do vídeo, se eu lembrar, eu falo aí outras coisas. Eu falo isso aqui também, eu dou esse recado porque de vez em quando surge uma pessoa aí falando que o vídeo é uma bosta, que não sei o que tem e tal, né? Então, é por isso que eu tô falando isso aqui, né? Então essa distro de hoje eu vou mostrar aqui através do VirtualBox, porque eu tentei instalar ela aqui é, no meu hardware diretamente no HD, só que não deu certo, né? Vou pegar aqui Linux Devuan, tá, esse aqui, vou iniciar aqui, né? Já está tudo certo, tudo configurado aqui, vou iniciar a imagem de instalação. Eu vou iniciar pelo Live CD dele então, né, que eu tenho algumas opções, entre elas eu vou escolher aqui entrar como Live CD. A arquitetura é 64 bit. Ele é baseado, esse sistema aqui ele é baseado no Debian e na versão mais nova. No entanto, ele tem a diferença dele aqui, que ele, ao invés de vir com o systemd, que é um é um programa aí que é um componente do software que gerencia a inicialização do sistema. E nessa versão aqui do Devuan, ele utiliza ao invés do systemd, ele utiliza o systemv. Ok, eu fiz um vídeo aí também há algumas semanas atrás sobre uma distro que é baseada neste aqui, né, no Devuan, que chama-se Mayo Linux, se eu não me engano, eu até deixei ele aqui, ó, Mayo Linux. Eu recomendo aí para quem não assistiu, esse vídeo aqui até que tá legal, é uma distro bacana. Eu falo que até que tá legal porque tem alguns vídeos que eu falo, que não tá, que ao meu ver não são tão interessantes assim. Mas no caso desse aqui, eu achei uma distro bem legal, bem leve e diferente, e funcionando corretamente. Aqui ele está instalado no terminal, aliás, no meu HD diretamente, eu consegui instalar tranquilamente. Então, esse aqui é a interface dele, assim que você abre aqui o sistema. Se eu colocar ele para abrir no meu USB diretamente aqui no meu HD, ele vai abrir dessa maneira. O problema que eu estou tendo aqui é a instalação. Inclusive eu não consegui instalar ele no meu aqui nem através do VirtualBox. Eu já vou explicar o porquê. Antes disso, vou mostrar aqui um pouquinho do site, né? Aqui na Wikipedia eu encontrei uma breve informação sobre o sistema, falando aí que é uma distribuição Linux, né, baseada no Debian. Ele é um fork aí, né, do Debian. E ele tem alguns objetivos, entre eles limitar um pouco aí a instalação de softwares proprietários.
ele é com foco mais assim em softwares livres. E também ele tem um repositório próprio, tal, que eu já vou abordar aqui em outras telas. Então eu não tenho muita informação sobre ele aqui. Ele fala que é recente, né? Eu não sei de quando que se origina essa distro Devuan. Aí depois aqui tem o site, o próprio site do Devuan, né? Tem aqui os links para você encontrar as imagens de instalação. E aqui tem outras coisas para você, outras informações. Entre elas tem aqui a propaganda de uma conferência que vai ter em Amsterdã, né? O poder da escolha, sobre software livre, né? Vagas limitadas, apenas 70 pessoas, né? Para quem tiver interesse. Bom, então vai ser em abril agora, dia 5 a 7 de abril, né? $70 por dia, são 3 dias. Enfim. Aí tem aqui a parte de comunidade, software livre, sistema operacional, desenvolvimento e divulgação. Tem alguns produtos que eles vendem, camisetas, mochila. E ele fala um pouquinho sobre software livre. Aqui ele fala da versão atual. Tem a documentação de instalação. E muito da documentação do Debian pode ser utilizada para essa distro, porém não tudo. Aí depois aqui numa outra tela seria o fórum. Eu coloquei o tradutor aqui, né, tá em português, mas o fórum originalmente é em inglês. E aqui você encontra vários tópicos com diversas informações. No caso aqui eu entrei num tópico sobre instalação, né, no VirtualBox. E pelo que eu vi, a pessoa encontrou o mesmo problema que eu, mas parece que ela conseguiu resolver. Eu não entendi direito como. O problema que eu estou tendo aqui é que melhor eu mostrar, explicando, né? Já vou chegar lá. Então tem um fórum para você pesquisar, né, algumas informações, dúvida, tem bastante questões aqui, né, aqui, os tópicos que tem aqui, das questões que são abordadas. Aqui são os mais recentes, 2019, ele vai até aqui a página 11, que é do 2016, os primeiros tópicos aqui. Aí depois tem aqui uma outra parte do site que fala sobre a liberdade de software. Ele fala então algumas características do software livre, o foco dele, alguns benefícios e alguns cuidados que as pessoas precisam ter ao utilizar softwares proprietários, que eles podem manipular a informação, utilizar informações aí ocultamente para dos usuários que utilizam softwares proprietários. Então, um dos benefícios é você ter um pouco mais de privacidade, né? No entanto, acho que até do jeito que esse mundo está ultimamente, até os softwares livres estão sendo aí bombardeados e pode estar havendo, não vou entrar aqui em teoria da conspiração, né, mas está havendo algumas, pelo que eu tenho visto aí, tentando corromper aí essa área tão interessante aí do software livre. E outra coisa legal também que alguns artigos, eu tenho lido alguns artigos aí referente a movimentos feministas, né? Não que eu seja a favor de feminismo, seria o que o antônimo seria masculinismo, não sei. E nesses artigos do pessoal lá do feminismo, eles falam de software livre, de cuidados, né, a se utilizar os sistemas. Eles são a favor de softwares livres, né? Eles abordam esse aspecto lá no conteúdo, nos sites deles. Enfim, eu sou a favor do humanismo, né? Eu acho que o importante de tudo é respeito, né? Então o resto não tem essa de feminismo, então machismo, né? Aí já vai entrar em outro departamento aqui, né? Mas no entanto, está tudo ligado, tudo interligado. Mas uma coisa que eu achei interessante e curiosa é que esses sites, eles falam e recomendam isso, o uso do software livre nas redes. Eles falam até para não postar o link daquele site em redes sociais, porque eles podem ser utilizados
por algoritmos e influenciar, não sei como que funciona, né? Que essas redes sociais aí tem né, o que está por trás dessa interface, aí, o que esses caras programam, como que eles manipulam, como que, né, o negócio vai longe. E aí tem até alguns livros que falam sobre o assunto, que, por exemplo, eu li um livro esses dias que é 10 maneiras de... Não, 10 razões para você abandonar as redes sociais, né? Não precisa ser radical também em abandonar as redes sociais, mas é bom ficar esperto e tomar cuidado. Cuidado porque essas redes manipulam a nossa forma de enxergar a realidade ou colocam maneiras da gente entender, causando discussões e divisões, influencia política, em quem a gente votar e tal. É uma manipulação, influência, né? Então as redes sociais bom, aí é um assunto mais extenso de se falar. Então fica a dica aí, né, de um livro interessante sobre o assunto. Tem outros mais também. Bom, e aqui, nessa outra página, peraí, deixa eu ver que eu mostrei aqui. Nessa outra página, ele fala aqui um pouquinho sobre as características do sistema, né? Ele vem com uma das imagens de instalação, vem com o XFCE, no caso essa que eu vou mostrar aqui no VirtualBox. E então ele fala um pouquinho das características que ele fala do init, né, que é o processo, é um componente do software que inicializa o sistema e ele mantém o sistema coerente funcionando com as informações sendo processadas pelo sistema em modo geral. Então ele utiliza o systemv ao invés do systemd e ele fala que outros aqui também funcionam caso queira colocar, que é esse Runit, S6, o Cinit e tal, eu não conheço, né? Eu só estou passando aqui mais ou menos o que eu entendi por cima. E ele fala como funciona um pouquinho esse inicializador do sistema. E aqui ele fala um pouquinho da descrição do sistema. Você pode instalar outras interfaces gráficas nele. Ele fala que ele tem um repositório próprio, no entanto, mas você pode utilizar o repositório do Debian, do Ubuntu, Linux Mint. No entanto, eles não recomendam. Eles recomendam que você utilize o repositório próprio do Devuan. E que mais aqui? Tem a documentação dele, né? E algumas informações aí também. E aqui a loja, né? Tem a blusa, a mochila e tal. E aqui desenvolvimento, os desenvolvedores do sistema. Beleza. E aqui estamos no sistema. Deixa eu colocar aqui visualizar em modo escalonado. Assim eu posso estender aqui. Deixa eu estender aqui a imagem. Pronto, assim dá para enxergar melhor. Ok, estou dentro do sistema aqui. Então, assim que você abre, né, tá aqui com a interface do XFCE, tem um menu dele que mostra alguns programas que vem com ele. Olhando assim, as configurações aqui, as ferramentas, ele vem com praticamente todas as ferramentas do XFCE, as configurações, né, que é a parte de acessórios, desenvolvedor, educação, gráficos, internet, multimídia. A maioria dos programas que, pelo que eu estou vendo, são todos conhecidos aí de outras distros, né? O diferencial dele é que talvez seja um pouco mais de privacidade e algumas outras ferramentas de diferente, né? Então ele tem um instalador dele aqui, que é esse ícone aqui. Eu vou dar 2 cliques nele. E aqui tem as notas de instalação. Aqui ele fala um pouco aí do processo de instalação do sistema, mas tem a documentação dele no site. E esse aqui é um arquivo para aumentar e diminuir as fontes, aqui o tamanho da fonte dos ícones aqui. Então eu vou entrar no instalador. Ele pergunta se eu quero entrar como use su ou use sudo. Se eu entrar por aqui, eu vou precisar digitar uma senha. Eu não me lembro a senha agora, mas tem uma senha, dá para acessar. Aliás, eu acessei e o processo de instalação é praticamente o mesmo, né? Pelo menos quando eu tentei instalar no HD. E tem esse use sudo que ele vai sem senha. Ele já abre o terminal aqui do lado.
ele te dá uma informação aqui, né, sobre a sua imagem de instalação e tem algumas mensagens aqui. No caso ele está falando do VirtualBox e tal. Acho que talvez ele vai dar um erro aqui justamente por a mensagem aqui. E foi isso que eu encontrei lá no fórum, que estava dando problema pro cara lá também. Enfim, eu não... vamos lá, vamos continuar aqui sem muitos detalhes aqui então. Aí depois ele fala do Grub, que parece que o Grub não está disponível para instalar aqui. Eu vou ter que... Ele fala que eu preciso encontrar o instalador do Grub, que no caso seria esse arquivo aqui, Grub PC 2.02 beta 64 arquitetura, né? E, .deb, que é o instalador dele. Então não entendi direito. É que ele fala que sobre o formato pré-existente EFI da particionar e tal, ele dá algumas informações. E depois ele abre, logo em seguida ele abre essa janela de opções. Aí você pode escolher se você quer instalar o boot numa partição separada, se você quer criar uma pasta home numa outra partição. E aqui tem um monte de opções, e entre elas eu vi que, pelo menos para uma instalação normal, não há necessidade de assinalar nenhum deles, né? E nem retirar também. Aqui ele vem com apenas umas 5 assinaladas, que é essa daqui, que é sobre criptografia. Eu posso desmarcá-la, dá um pouco mais de segurança no sistema. E essa aqui, para fazer o login automático, ele está marcado para não fazer o login automático. Eu posso desmarcar também. E aqui login do console, aqui já não sei o que seria. E aqui assim que eu instalar o sistema, ele vai rodar aí um script de instalação de alguns aplicativos, programas, alguns componentes do sistema. E esse último aqui, ele vai rodar um script depois, após a instalação, né? Que ele vai limpar e instalar algumas coisas no sistema. Então eu vou deixar marcado aqui, não vai fazer diferença porque não vai instalar o sistema. Eu vou clicar OK, e aí ele vai perguntar, aqui ele dá essa janelinha, ele mostrando as minhas partições. No caso eu estou no VirtualBox, então ele tem apenas a partição SDA, que tem 18 GB, quase 19. E depois ele mostra essa partição aqui embaixo, devloop 0, eu não sei o que se refere a isso aqui. E outras linhas aqui que eu não sei o que representa. E aqui ele pergunta se eu quero utilizar o gpart, que é o particionador de disco, ou esse fdisk, que eu posso fazer o particionamento por aqui também. Aqui seria pelo terminal, e aqui seria um aplicativo, o gpart. E aqui eu posso pular e ir direto para a instalação. Mas aí não sei se vai fazer a instalação, porque eu não criei uma partição. No caso, na verdade, eu tenho uma partição que é a SDA. Então eu vou colocar aqui para rodar o particionador de disco, o gpart. Aqui ele vai abrir, beleza. Aqui o correto, não, o ideal, aliás, o que era para aparecer é a opção de eu particionar o meu HD, né? Mesmo que seja o virtual. Só que ele aparece essa exclamação e não dá a opção. Eu não consigo mexer na minha partição. Ele bloqueia, ele não reconhece, sei lá, ele até reconhece, está aqui, 18 GB. Mas ele não... Olha lá, ele fala que a partição não está disponível para eu mexer nela. E por isso, eu não consigo instalar o sistema. Aí, ele cancela aqui. Aí ele vai ficar rodando, tem que clicar em Exit, pronto, ele fecha o instalador. Aí o que acontece? Não consegui instalar. O sistema está aqui disponível, mas não consigo instalar. E quando eu tentei diretamente pelo HD, o processo de instalação estava indo. Eu consegui finalizar a instalação. A diferença foi o seguinte: quando eu vou instalar no HD, eu tenho várias partições. Então, no caso, eu ia instalar no SDB, que é no outro HD. E aí o Grub, ele automaticamente, esse sistema, ele estava configurado para instalar o Grub, que é o inicializador aqui do sistema, que você pode também usar ele para dual boot.
o dual boot, para quem não sabe, é para se caso você tenha um outro sistema instalado, aí você pode escolher qual sistema você vai acessar no seu computador. E então ele não dava a opção de eu instalar o Groovy no SDB junto, ele apenas ia para o SDA automaticamente. Eu conseguia particionar meu HD no Gparted, porém o Groovy, o instalador Groovy ele não me dava opção, ele deixava no SDA e beleza. E eu falei, tudo bem, então vai. Eu deixei ele instalar no SDA, que é num outro HD, que no caso está instalado o Windows. Só que aí ele instalava o sistema tudo certinho e na hora de inicializar ele falava que o Groovy não estava instalado. Então ele não está instalando o Groovy aqui, né? Ele instala o sistema, mas não instala o Groovy. Aí no caso seria necessário eu instalar, depois de instalar o sistema, instalar o Groovy para o sistema funcionar. Então é isso que está ocorrendo aqui nessa versão. Essa versão aqui eu peguei, ela é uma Live CD, né, com XFCE, ela tem 1 GB de tamanho. Porém tem outras versões, tem uma versão que você instala online, você vai adicionando os pacotes, a interface gráfica inclusive que você quer instalar, ela é online, então você precisa de uma conexão com a internet, de preferência rápida. E depois tem um outro instalador aí que é específico para VirtualBox, tem um outro instalador também que eu não me recordo agora. E tem um outro de 4 GB que ele já vem com além do sistema, vem com algumas interfaces gráficas disponíveis para você escolher. Essa outra versão eu ainda não testei, né? Eu vou tentar instalar ela direto no HD, ver se ela reconhece, se ela instala e instala o Groovy. Mas então é isso que está dando, esse é o problema que está dando aqui, né, nessa versão, no Devuan. E eu não sei porquê, porque olha, como eu mostrei no início do vídeo, tem uma versão que é baseada nele, né, uma distro aí, chamada Myo Linux. Também ela utiliza o systemv como o inicializador, né, do sistema, mas ela instala certinho o Groovy, tudo bonitinho, né. Agora essa aqui está dando esse erro aqui pra mim, não é tão simples de instalar, né? Dá para instalar? Dá, né? Tem que ler a documentação lá, entender melhor tudo certinho. Mas como eu não vi tanta diferença assim, né, e no momento eu não estou com muita vontade de ver mesmo, então eu não fui ver certinho qual o processo que eu teria de fazer para instalar o sistema. Então ele não é tão simples, é um sistema interessante, diferente, um pouquinho diferente, mas eu não consegui instalar. Então esse vídeo aqui eu fiz mais por curiosidade, para mostrar aí mais uma versão. No próximo vídeo, se der tudo certo, eu vou mostrar aí a versão de 4 GB instalado, né? Então é isso que eu ia mostrar aqui nesse vídeo, beleza? Então eu vou encerrar aqui, deixa eu sair aqui do meu VirtualBox e vou encerrar. Ok? Até o próximo vídeo então. Tchau, tchau.